Vinde Espírito Santo, glória a Deus, aleluias. E falar um pouquinho da conversão. Falar o que é conversão. Conversão é você adorar um só Deus que fez os céus e a terra. É você ser fiel, digno ao Criador. Por que é que você existe? Por que é que o natural existe? Olhando a natureza, tudo que se move, tem um balanço, tudo que tem, existe a fotossíntese, no caso das árvores, das flores, o oxigênio, o gás carbônico, a ação de inspirar e expirar. Então, o oxigênio, a purificação do ar, onde nós, então, inspiramos e expiramos. Esse ar, então, é filtrado para dentro de nós. Então, esse processo aí na natureza. Então, que Deus fez as coisas maravilhosas. Então, a Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego, que louve ao Senhor. Então, até as plantas respiram, elas não falam, mas elas se balanceiam, se manejam. Os galhos, o cantar dos pássaros, o barulho dos rios, das cachoeiras, o barulho das ondas, tudo tem Deus, tudo tem natureza. E então, Ele fez tudo isso, Ele tem um poder, e é espiritual, e essa natureza e beleza que nos destes é onde está a presença de Deus. Então, o que Ele quer em troca é só um temor, uma obediência, a fé a Ele. Amar Ele, ser fiel, porque Deus é fiel. Se você amar outro Deus que não fez os céus e a terra, é como se fosse uma mulher casada. A mulher casou com o marido e vai, cria um adultério e fica com outro. É isso. Você adora outro Deus que não fez os céus e a terra. É um adultério. É como se fosse é uma traição contra o nosso Pai, Criador, que fez os céus e a terra. Então, seja fiel porque Jesus é fiel, Deus é fiel. Então, ama só um Deus, não ame dois. A Bíblia diz que a gente não pode amar dois deuses ao mesmo tempo, só um. Ou escolher um, ou escolher o outro. E sendo que o outro é a oposição do nosso Criador, pois só existe Ele. Então, que Deus dê esse entendimento. E a rigidez que muitos criam, não são os cristãos que criam a rigidez. Eu vou deixar de usar aqui, eu vou deixar de fazer isso. Feito que crente é para ser infeliz, triste e desprezado. Não é bem assim, não. Crente ri, crente passeia, crente tem hora de lazer, crente tem hora de almoço em família, tem ceia. Crente tem casos alegres. Eu falo crente porque o pessoal fala popular, mas na verdade eu chamo convertidos. E essa rigidez que as pessoas criam, dizendo, não pode isso, não pode aquilo. Não é nem os cristãos que têm essa rigidez tamanha, mas é os idólatras que criam isso na cabeça. Aqueles que não são convertidos, falam assim, oxe, fulano não é crente, por que está fazendo isso? Ou está fazendo aquilo? Então, são eles mesmos que criam a rigidez, não somos nós, não. Aqui na Bahia, aqui no Brasil, na Bahia, Salvador, melhor dizendo, existe locais que preparam a mente das pessoas para que elas saibam lidar com os bens materiais. No caso de comprar um carro, que fosse assim, ninguém se adaptaria a um carro, que é material. Ninguém morava em casas de concreto, construção, então era em tendas, ou melhor ainda, ou então em árvores mesmo, que nem os bichinhos na floresta. Então, a mesma coisa que existe a casa concreta, que a gente arruma, coloca um sofá, uma geladeira, é a metáfora do nosso corpo, a casa. A metáfora do nosso corpo é a metáfora da casa, que é os acréscimos do mundo.
Então, a casa é a ciência que envolve o mundo, a casa de concreto. Mas a casa de Deus é o nosso corpo, que é templo morada do Espírito Santo. E essa casa, a gente pode enfeitar ela também. Pode, mas não ter o excesso, em excesso, não criar aquele excesso no nosso corpo. Pode usar um brinco, pode usar uma roupinha decente. A gente pode colocar acessórios, mas não se exaltar. Não deixar de amar a Deus para amar os bens materiais. Então, se tem um local que dá um incentivo, em Salvador existe um local que orienta o psicológico das pessoas para que as pessoas entendam e saibam lidar com os bens materiais sem sair da sua essência. Porque a riqueza maior é o bem, é a benevolência. A riqueza maior em Deus, os tesouros. Dinheiro não compra. Então, essa é a riqueza que nós temos. Eu fiz uma fábula, então, falando, então, que estava contando a história. Estava, então, dois amigos numa praça e passa, então, um pregador, um profetiza. E um desses dois amigos que estavam sentados na praça, um era depressivo, o outro não. Aí passa o pregador e chama, vamos à casa de oração? Aí eles vão lá e olha para eles, né, o pregador, vamos na casa de oração, lá você vai encontrar riqueza em Deus. Aí foi então que eles foram para casa de oração. Chegando lá, foram então recebido com oração. O depressivo então recebeu oração, foi ungido. Então depois os dois voltaram para casa. Aí no dia seguinte, passados uns meses, aí então o amigo perguntou ao depressivo: rapaz, você ficou rico? Porque eu entrei naquela casa, não me vejo rico. Aí o depressivo olha para ele e diz: hoje eu me sinto rico, que a riqueza maior que Deus me deu foi o bom ânimo. Hoje eu tenho vontade de trabalhar, que na depressão eu não tinha. Hoje eu tenho um bom ânimo, trabalho, e a riqueza maior é o bom ânimo. Aí o colega diz: hoje você está rico e eu não estou. Aí ele diz: sabe por quê? Porque eu fui sem mal intenção, eu não fui em interesse em bens materiais, mas o meu interesse era em Deus, a riqueza de Deus. E você, eu vejo que tem mais bens materiais do que eu e não se contenta. Então, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, as pessoas, às vezes, têm até o alto para sobreviver, mas não se contentam, porque não tem Deus. Então, falta, e quanto mais tem, deseja mais. E aquele depressivo, o tanto que ele conseguiu alcançar, para ele já estava satisfeito, porque ele estava em Deus e com Deus. Vinde Espírito Santo. Então, que as pessoas amem a Deus sobre todas as coisas, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E tira esse mito de dizer que crente não pode isso ou não pode aquilo. Crente pode. Eu falo a palavra crente, mas que é o popular, mas os convertidos podem sim se adaptar estando na terra, porque senão o que nós estaremos fazendo aqui? Se somos de carne, precisamos um pouco de conforto. A gente se adapta, mas sem tirar a nossa essência, sem contaminar a mente. Sabe o que é uma mente contaminada com o mundo? É quando você vê o defeito. Se você viu um defeito, sua mente já está contaminada. Pode ser uma agulha, pode ser um fósforo. Se você viu um defeito, sua mente já está contaminada. Mas se você vê a qualidade, sua mente está abençoada. Glória a Deus, aleluias.